Romanos 8, versículo 31. Romanos 8, verso 31. Romanos 8, 31. Paulo fala a respeito das provas e a certeza do amor de Deus. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui. Pai querido, essa palavra, ela é para nós um bálsamo. Essa palavra é para nós, ó Deus, alimento. E essa palavra também para nós, ó Deus, é uma palavra de alerta. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, preparando-nos para entender os nossos dias, o que está acontecendo na nossa vida e o que está acontecendo ao nosso redor. Prepara-nos, ó Deus, para que em nada dessas circunstâncias nós sejamos afastados do Teu amor, e todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Há alguma coisa que nós precisamos observar. Esse texto é muito conhecido. Eu mesmo já ministrei sobre ele várias vezes à igreja. Mas o olhar que eu quero trazer nessa noite sobre esse trecho é alguma coisa para um despertamento na nossa vida, por causa do que tem acontecido, principalmente em nossos dias. Porque de tudo que pode nos atingir e destruir neste mundo, nós devemos focar em alguma coisa que a maioria das pessoas não sabem ou não conseguem perceber que está acontecendo. Porque na lista desses desafios apresentados aqui pelo apóstolo Paulo, no versículo 35, no versículo 37, aliás, 38, 39, você vê que Paulo faz uma lista. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a dizer: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aí ele vai para o versículo 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo aqui fez uma lista daquilo que não pode nos separar do amor de Deus. Mas há alguma coisa que tem nos separado do amor de Deus e que tem feito com que nós percamos algumas batalhas. Que é justamente essa coisa, é o pecado. Você pode ver que nessa lista aqui não aparece o pecado. Paulo não cita o pecado. Porque o pecado, na verdade, é a única coisa que pode nos afastar do amor de Deus. E por isso, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem usado de todos os artifícios que ele pode usar para que nós sejamos conduzidos a uma situação de pecado. E por que eu estou dizendo isso, querido? Porque nós vemos isso na experiência vivida por Davi. Nós vivemos hoje, queridos, uma vida de muitos desafios. O mundo moderno, o mundo que nós estamos vivendo hoje, que é chamado até do mundo da pós-modernidade,
ele tem muitos desafios que nossos pais e nossos avós e bisavós nem sonhavam em ter. Mas essas coisas não têm o poder de nos afastar da presença de Deus. Angústia, perigo, espada, fome, nudez, tribulação, não vão nos afastar do amor de Deus. Mas o pecado afasta. E justamente por isso, vivendo através da experiência de Davi, né, eu quero que você pare um pouquinho e pense na experiência que Davi passou. No Salmo 32, eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 32, e você vai ver Davi falando de algo que atingiu diretamente a sua vida, que atingiu diretamente a sua alma. Salmo 32, versículo 3 e 4. Salmo 32, versículo 3 e 4. Diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Queridos, Davi está aqui abrindo o coração, dizendo o seguinte: por causa de pecado que ele não confessou até então, né? Pecado que ele estava tentando manter encoberto, para que ninguém pudesse falar nada a respeito dele, esse pecado foi capaz de fazer com que Davi sentisse os seus ossos envelhecendo dentro dele, e ele gemia dia e noite por causa desse pecado, e ele sentiu que aquele Deus amoroso, aquele Deus bondoso, aquele Deus misericordioso que o acompanhava, havia se ausentado dele. E agora a mão de Deus não era mais para protegê-lo, mas a mão de Deus estava pesando sobre ele. Irmãos, se a gente fizer um rápido balanço sobre a experiência de Davi, você vai reparar, olhando para o próprio Davi, nós percebemos que ele já havia enfrentado dificuldades terríveis. No entanto, no meio de todas essas dificuldades, você encontra um Davi louvando, salmodiando a Deus, compondo hinos, cantando. Você não encontra Davi assim. Quando Davi, por exemplo, ele teve que lutar contra animais ferozes, né, para poder defender a vida do rebanho do seu pai, do rebanho de ovelhas que ele tomava conta, ele foi lá, enfrentou o leão, enfrentou o urso, venceu, e isso fortaleceu a sua fé. Depois, mais tarde, na experiência que Davi havia adquirido com aqueles animais, ele foi enfrentar um gigante. Você não acha que o leão podia tê-lo matado? Com certeza. O urso também não podia tê-lo matado? Também, com certeza. Mas agora ele estava dizendo para o rei de Israel, para Saul: assim como Deus me deu vitória sobre aquele urso e sobre aquele leão, me dará também sobre esse filisteu, esse gigante que está afrontando o exército do Deus vivo. Houve um momento na vida de Davi em que Davi teve que fugir para poder salvar a sua vida. E ele passou a viver escondido em cavernas, em cidades, se alojando aqui e ali, e Saul atrás dele com os seus melhores soldados. Saul pegou, a nata do seu exército, reuniu um grupo, vamos lá matar Davi, e passou a persegui-lo. No entanto, nesse período você encontra Davi compondo os melhores salmos que a gente lê hoje. Você encontra Davi bem na presença de Deus. Mas quando Davi cai em pecado, ele desaba. Aí você começa a entender por que Paulo disse: não será luta, angústia, perigo, fome, nudez, espada, perseguição, tribulação. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Mas nessa lista, Paulo não coloca o pecado. Porque isso sim pode nos afastar da presença de Deus. Houve um momento na vida de Davi que ele estava com um exército que ele havia formado. Chegaram no lugar onde eles estavam acampados, Ziclag, depois de uma viagem de 3 dias, e chegaram lá e encontraram o acampamento queimado,
levaram todas as mulheres e todas as crianças cativas. E aí os soldados de Davi ficaram tão, sabe, assim, arrasados com aquela situação, que eles começaram a dizer, vamos apedrejar Davi. Ele é o culpado, ele que botou a gente nisso. E lá no texto, diz que ele se fortaleceu no Senhor. Por que ele se fortaleceu no Senhor e venceu aquela etapa? Ele saiu dali com aqueles homens. Davi, ele deu uma palavra aos homens e consultou a Deus e foi atrás do exército que tinha feito isso com suas mulheres e seus filhos e destruiu esse exército. Mas por que Davi venceu? Irmãos, Davi estava muito bem na sua comunhão com Deus. Você sabe o que eu tenho visto hoje, queridos? Às vezes alguns crentes dizem assim, eu estou com dificuldade porque eu estou passando uma tribulação na minha vida, porque eu estou passando uma luta no meu casamento, porque eu estou enfrentando um desemprego, eu estou com dificuldade porque eu estou com um patrão me perseguindo lá na empresa, eu estou com dificuldade porque o vizinho não gosta de mim, eu estou com dificuldade porque eu estou enfermo, Não, irmãos, a nossa dificuldade não é essa. A grande dificuldade da igreja hoje, o grande foco da igreja é nós permanecermos com a nossa vida na presença de Deus, porque nada nem ninguém poderá nos separar do amor do nosso Deus. Houve um momento na vida de Davi que ele enfrentou uma dificuldade com o filho. Antes Saul queria matá-lo, agora Saul já era morto, essa parte tinha passado. E vem Absalão, filho de Davi, levanta uma contenda contra o pai, faz uma conspiração contra ele e faz um esquema para tomar o poder do trono do pai. Você imagina que luta isso contra o próprio filho? Houve um momento que Davi teve que sair de Jerusalém por causa do próprio filho. Mas você não encontra Davi resmungando, murmurando. Você não encontra Davi dizendo que está sofrendo, mas agora, neste momento, Davi diz, enquanto eu calei o meu pecado, envelheciam os meus ossos dentro de mim, e o que havia de mim de vigor se transformou em sequidão e estio. Irmãos, o grande problema da igreja hoje, a grande dificuldade do crente hoje, irmãos, não são as lutas que a gente enfrenta lá fora, não são os problemas da vida, materiais, humanos, pessoais, não. O que tem destruído muitos crentes é afastar-se de Deus, por causa de pecado. Hoje nós temos um monte de gente que conhece a Deus desviado do caminho do Senhor, porque o pecado o afastou da presença de Deus. Ele não tem coragem de voltar para a casa do Senhor, porque o pecado está fazendo separação entre ele e o seu Deus. Ele não tem coragem de enfrentar as lutas, o desânimo vai tomando conta, a fé vai se abatendo, a fé vai como... Sabe aquela chama que está assim, se extinguindo, né? E você bota fogo numa madeira, vai chegando no final, vai virando cinza, e não tem mais chama, só tem aquela brasinha. Tem gente que a fé hoje está assim. Mas por quê? Porque Deus deixou de ser o mesmo? Não. Porque as lutas agora são maiores? Não. É porque o cristão perdeu o contato com o seu Deus por causa de pecado. Sabe aquela sensação de Adão e Eva, quando pecaram e se afastaram de Deus, ou tentaram se esconder de Deus por entre as árvores do jardim? Hoje tem muito crente assim, que está perecendo na fé porque o pecado afastou da presença de Deus. Sabe aquela situação de Pedro? Pedro tinha uma intimidade com Jesus tremenda, porque dos 12 discípulos, né, dos 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João eram mais colados com Jesus. No Monte da Transfiguração, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Justamente por causa dessa intimidade. Mas naquele dia em que Pedro negou Jesus face a face, olhou nos olhos de Jesus, que Jesus de longe deu aquela olhada assim para ele, e ele dizia, não conheço esse homem, não sei quem ele é. Se você reparar na palavra de Deus, você vai descobrir
que daquele dia em diante Pedro não se considerava mais um seguidor de Jesus. Pedro não, ele voltou para as redes. Ele foi pescar novamente, enquanto o Senhor Jesus tinha dito a ele: deixa a rede para lá, meu filho, porque a partir de hoje você será pescador de homens. Pois ele pegou a rede e foi pescar novamente. Tipo, ingressou na profissão de pescador, porque para ele a presença de Deus já não estava mais no seu coração a partir daquele dia. Até que ele ouve um recado: Pedro, algumas mulheres viram Jesus ressuscitado e mandaram avisar que ele mandou que nós nos reuníssemos em Jerusalém, mas ele mandou um recado especial para você quando disse: e também a Pedro. Manda avisar a todos os discípulos e também a... Você já parou para perguntar por que nesse texto tem essa palavrinha, e também a Pedro? Porque Pedro já não se considerava mais discípulo de Jesus. Quando a gente envereda por algum caminho de pecado na nossa vida, e a gente não conserta isso, até resfriado derruba a gente. Antes você vinha à igreja com febre, conseguia vir, mas agora um espirro já é o suficiente para não vir mais. E tem muitas pessoas hoje que estão afastadas da casa do Senhor, porque ele não tem forças mais para vir à casa do Senhor. De vez em quando eu recebo alguma comunicação lá pelo Face ou pelo Zap. Ah, que saudade. Que saudade que eu tenho. Pessoas que hoje estão tão enfraquecidas na fé. E as coisas pequenas da vida, os problemas pequenos da vida, lá com a família, lá com o dia a dia, no trabalho, saúde, enfim, coisas que acontecem na vida de qualquer um, é o suficiente para não permitir mais que essa pessoa esteja em comunhão com Deus. Nem a perda do seu filho, aquele menino que nasceu fruto do relacionamento dele com Batseba, ele pranteou, ele chorou, ele clamou, ele jejuou, enquanto o menino estava vivo. Mas quando o menino já era morto, Davi surpreende todo mundo, tomando um banho, vestindo uma roupa nova, pedindo comida para comer, e depois que ele fez isso, ele entrou no templo e foi adorar a Deus. Porque quando a gente passa por lutas, mas a gente está em comunhão com Deus, a gente está em intimidade com Deus, nada nem ninguém poderá nos separar do amor do nosso Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas com o ímpio, né, é diferente. Davi disse assim: Senhor, Tu és o meu esconderijo. Salmo 32, versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Davi está dizendo o seguinte: olha, eu sinto que eu sou preservado pela comunhão que eu tenho com Deus. E no meio das minhas tribulações, eu consigo cantar alegres cantos de livramento. E a gente vê o livramento de Deus nas coisas mais simples e nas mais complicadas. Mas quando a gente se afasta de Deus, por causa de pecado, nós ficamos na mesma condição do ímpio. Olha o que diz o versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Quando você está bem com Deus, querido, seja lá a tribulação que você estiver passando, a luta que você estiver passando, você consegue vencer. Sabe por quê? Porque você sente a mão de Deus te livrando, te protegendo, te guardando. Os benefícios do Senhor vão funcionando na nossa vida. É difícil? Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas ao mesmo tempo Ele tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Ele estava dizendo o seguinte: tem de bom ânimo, eu vou estar com vocês. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele falou isso. Mas o que a gente encontra hoje, que ele sabe o que é? O diagnóstico que a gente percebe hoje na igreja é uma igreja atribulada, não por causa da sua falta de relacionamento, mas uma igreja atribulada com os problemas do dia, com a ansiosa solicitude pela vida, como disse Jesus. Por que vocês correm tanto por causa das coisas desse mundo? Busquem o meu reino em primeiro lugar, e essas coisas vos serão acrescentadas. Só, queridos, que para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós precisamos estar em plena e total liberdade com Deus. Porque quando a gente perde essa liberdade, sabe qual é a vontade que a gente tem? De fugir de Deus. Quando o pecado nos acusa de dia e de noite, a vontade que a gente tem é de evitar Deus, evitar a palavra de Deus, evitar alguém falar de Deus, porque quando fala de Deus, lembra. Mas quando você está na intimidade com Deus, você pode estar enfrentando a luta que for. Quando fala no nome de Deus, no poder de Deus, na ação de Deus, na ação do Espírito Santo, é como bálsamo sobre a sua vida. A gente tem fome e sede da palavra quando estamos enfrentando dias assim, mas estamos em comunhão com Deus, a gente vai para a palavra e Deus fala com a gente. Eu tenho certeza que você já viveu algumas experiências assim, de você estar vivendo um momento difícil, né? Um momento de angústia, um momento de dificuldade ali, coisa séria acontecendo, mas você está bem com Deus. E aí você fala assim: Senhor, fala comigo. Aí você vai para a palavra de Deus, e a palavra de Deus é como um bálsamo na sua vida. Vem como um remédio, vem como, sabe quando você está com muita sede, você bebe aquela água, né? Bem gostosa. Assim, a palavra de Deus. Mas quando a gente não está bem, irmãos, quando a gente está no pecado, parece que quanto mais a palavra fala, mais dói. Quanto mais a palavra fala, mais difícil fica. Quanto mais Deus fala, parece que mais distante nos sentimos. Por isso, quando Paulo escreveu aquele texto, ele está dizendo: nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Ele não coloca na lista o pecado. Porque Paulo sabia que o pecado tem esse poder. O nosso maior desafio, queridos, nosso maior desafio neste mundo, não são os problemas diários da nossa vida, mas sim a nossa luta contra o pecado. Eu posso dizer isso, certamente é a luta que nós vivemos contra o pecado, para que nós nos mantenhamos firmes no nosso relacionamento com Deus. Essa é a nossa grande luta. Percebemos isso claramente nas palavras do profeta Malaquias. Se você for comigo lá no final do Velho Testamento, é o último livro do Velho Testamento, livro do profeta Malaquias. Capítulo 4, versículo de 1 a 3, Malaquias 4, de 1 a 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Querido, é o dia que nós estamos vivendo. Você para e pensa o seguinte: aqui nós temos pessoas que têm um relacionamento com Deus há 5 anos, 2 anos, outros 15 anos, 20 anos, mas vamos fazer aqui um exercício de memória, todos nós. Vamos supor que hoje, dia 14 de junho de 2017, eu e você, nenhum de nós aqui tivéssemos ainda tido um encontro com o Senhor Jesus. E que você estivesse vivendo até o dia de hoje como você viveu antes de conhecer Jesus. Você já parou? Faz um exercíciozinho de memória. Se naquele tempo, lá atrás, quando Jesus te encontrou, o mundo não estava do jeito que está hoje, porque, lógico, que piorou bastante, a Bíblia disse que ia piorar, e está se cumprindo a palavra de Deus, mas eu quero que você faça um exercício de memória. Como é que você estaria hoje se você não tivesse Jesus com essa pressão que o mundo está fazendo hoje aí? Alguns diriam assim: bispo,
Eu não sei nem se eu estava vivo. Porque fazendo as coisas que eu fazia, andando como eu andava, pensando o que eu pensava, vivendo da maneira que eu vivia, sem Jesus, hoje, não tinha condição não. Eu não ia suportar. Ou já teria dado cabo da minha vida, ou alguém tinha me matado pelas coisas que eu fazia, enfim, já tinha acontecido uma coisa pior. Você sabe o que nos protege, querido? Olha o versículo 2. Nesses dias difíceis, o dia que, sabe, não vai ter como suportar as pressões desse mundo, aqueles que cometem perversidade serão como restolho, né? O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, não vai sobrar nem raiz nem ramo, mas olha o versículo 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Olha que diferença, já viu a diferença? Leia o versículo 1, depois você lê o 2, você fala, meu Deus, essas coisas que vão acontecer no mesmo tempo, o versículo 1 e o versículo 2 vão estar acontecendo no mesmo tempo? Sim, no mesmo tempo. Porque aqueles que têm uma vida de intimidade com Deus, aqueles que, como diz a palavra de Marcos, para vós outros que temeis o meu nome, ou seja, quem é que teme o nome do Senhor? Aquele que se desvia do pecado. Quem é que teme o nome do Senhor? Aquele que se desvia do mal. Aquele que tem amor pela palavra de Deus, aquele que, como disse o salmista no Salmo 119, quanto amo a tua lei. Irmão, a palavra de Deus, se ela não for amada, ela não funciona não. Se você tentar seguir Jesus na base do jeitinho carnal, você não vai conseguir. Se você tentar seguir Jesus na base da religiosidade, eu vou ser um bom religioso, também não vai funcionar não. Mas se você amar a palavra de Deus, é justamente isso que vai te separar do pecado. E para essas pessoas nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Olha o versículo 3, pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Dia que Deus preparou, irmão. Satanás não preparou nada não, esse dia quem preparou foi Deus. Ele é quem prepara, Ele é quem sabe, Ele é quem sonda os corações, e Ele é quem separa aqueles que verdadeiramente o amam. Então, se hoje você está focando em algum problema na sua vida, meu problema é o meu filho, meu problema é meu casamento, meu problema é minha área profissional, o meu problema é o meu emocional, o meu problema são as minhas síndromes, os meus pânicos. Querido, o seu problema não é nada disso. Porque nenhuma dessas coisas tem o poder de te tirar da presença de Deus. Engraçado, nem os principados malignos, nem as potestades malignas podem te afetar e te tirar debaixo da proteção do amor de Deus. Só tem uma coisa que pode tirar de lá: o pecado. Muitos estão abatidos hoje, angustiados, como disse Davi, envelheceram os meus ossos. Eu gemia de dia e de noite. Olha que narrativa. Engraçado, quando Davi foi lutar com o gigante, ele não gemeu. Quando Davi destruiu o leão e o urso, ele não gemeu. Quando Davi fugiu para salvar a sua vida de caverna em caverna, ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Já parou para pensar nisso? Mas quando ele pecou e se afastou de Deus, ele viveu o pior dos piores dias da sua vida. Por isso, cada dia mais, querido, nós temos que manter acesa a chama da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. Não foque nos problemas. Quer saber? Nós não temos problema. Nós só temos um grande problema, chama-se pecado. À medida que você se desvia do mal, o resto, né, como diz o ditado popular, a gente tira de letra. Problemas vêm, problemas vão, mas se você estiver bem com Deus, a tua vida permanece para sempre. Nós temos que remover as barreiras que tentam nos impedir da nossa comunhão com Deus e da nossa comunhão com os nossos irmãos.
Tá? É aquilo que Jesus falou, ó, é a comunhão na vertical e a comunhão na horizontal. A comunhão na vertical, ela não pode acontecer se a gente tiver problema na nossa comunhão na horizontal. A palavra de Deus diz que nós não podemos nem levar uma oferta ao altar. Se tu tens uma oferta para entregar, mas lembrares que o teu irmão, não é você não, porque tem gente que fala assim, eu não tenho nada contra o meu irmão, mas o texto não diz isso. O texto diz, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, se reconcilia com ele. Esse é o nosso desafio, querido. Nos reconciliarmos com os nossos irmãos. À medida que a gente faz isso, quebrando o nosso coração, a gente tem liberdade para entregar a oferta. A oferta vai ser aceita. E quando a gente fala de oferta, não é só dinheiro, né, irmãos? Vamos ser mais profundos nessa palavra oferta. A gente fala oferta é tudo, é a nossa vida, é o louvor, é a gratidão a Deus, é a atitude simples de você levantar as mãos e cantar um louvor na casa do Senhor, isso é oferta. Você se sente liberado para poder fazer isso, e quando você faz isso, você se enche do Espírito Santo de Deus, aí quando você chega lá do lado de fora, a luta, o perigo, a espada, a tribulação, a fome, nudez, tudo a gente consegue vencer. Nenhuma dessas coisas vão nos separar do amor do nosso Deus. Pelo contrário, né? As demais coisas, mesmo sendo difíceis e ruins, o nosso Deus tem o poder de convertê-las em bênçãos na nossa vida. Deus converte coisa ruim em bênção. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos voltar lá para aquele texto, só que é um versículo que a gente não leu. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem, daqueles que amam a Deus. Daqueles que são o quê? Chamados segundo. Aí eu pergunto, alguém pode ser chamado e cumprir o propósito de Deus se não estiver em comunhão com Deus, querido? Não pode. Para a gente ser chamado e cumprir o propósito de Deus na nossa vida, a gente precisa estar em comunhão com Deus. E se houver pecado, querido, se houver alguma coisa arranhando, a comunhão não flui. Porquanto, os que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Todas as coisas cooperam para o bem. Irmãos, até topada. Até topada. A semana passada, aconteceu uma coisa, eu até não falei assim, em detalhes com a igreja. Eu recebi um livramento muito grande na semana passada, foi quarta-feira passada? Retrasada, né? Minha cabeça está retrasada. Estava tudo certo, né? Eu estava lá em Penedo, mas eu voltaria para o culto, estaria aqui quarta-feira à noite, tranquilo, porque eu ia sair lá de manhã. Eu disse, Raquel, para a gente ir na santa paz do Senhor, vamos acordar cedo, tomar um café e vamos embora. Se a gente chegar cedo lá, amém, glória a Deus, melhor cedo do que tarde. Aí botamos tudo, tinha uma carretinha atrás do nosso carro, tal, arrumamos tudo dentro da carretinha e tal, saímos. Quando eu passei no segundo quebra-mola de Penedo, olhei para trás, vi a carretinha ficar para trás. Mas ela tem uma corrente que amarra ela de segurança. Porque se soltar aquela bola, né, dali daquele engate, a corrente é para isso. É para não sair a carretinha doida, desgovernada, ela fica amarrada atrás do carro. Mas quando eu vi ela sair, nem tranco deu, eu falei, arrebentou a corrente? Não deu nem tranco. Irmão, não arrebentou a corrente, irmão. Quebrou uma peça debaixo do engate do carro. Só que eu estava parado. Eu tinha acabado de sair do quebra-mola, assim, passei, sabe quando você passa devagar, diminui a velocidade, para o carro para sair de um quebra-mola? Pois é, eu parei o carro, quando eu fui sair do quebra-mola, a carretinha soltou. Aí fui lá, desci do carro, ao lado de uma igreja adventista, que não funciona a semana toda, só funciona no sábado, fica vazia, ela não tem portão, tem um estacionamento enorme, não tem portão. Eu peguei a carretinha, eu e a Raquel, arrastamos assim, botamos para dentro do portão para entender o que aconteceu. Irmãos, quando eu olhei a peça que quebrou,
eu descobri que aquela peça já estava quebrada. Nada sério, não. Eu saí daqui com uma carretinha atrás, com 300 quilos. Subi a Serra das Araras. Fiz curva a 100 km por hora. Andei a 120 por hora na duta, nos lugares que pode andar. Estava ao lado de caminhões, de carretas e tal, e não quebrou. Você imaginou se quebra, irmão? A tragédia que ia ser, a 100 km por hora, aquilo soltar. Podia ter matado pessoas, podia ter virado uma carreta. Se ela for para debaixo da carreta, ela vira uma carreta na curva. Irmãos, eu tenho tanto glórias a Deus. Não consegui chegar no culto, mas vim feliz da vida. Fizemos uma solda, levei lá num profissional, até minha esposa e eu, a gente morreu de rir, né? Chegamos lá num posto de gasolina, indicaram para a gente, né? Ó, só volta lá para dentro de Penedo, lá tem um mecânico chamado Pulguinha, no bairro do Formigueiro. Pulguinha no bairro. Aí quando eu cheguei lá, descobri porque que era Pulguinha. O cara era enorme, eles chamavam ele de Pulguinha, era justamente o contrário. Aí consertou e tal, fomos para Dutas para poder consertar a parte elétrica da carretinha e saímos lá de noite, porque teve que refazer tudo. Enfim, mas eu vim louvando e glorificando a Deus. Cada curva que eu fazia, eu lembrei que podia ter soltado naquela curva. E Deus nos livrou. Irmãos, eu não posso dar esse testemunho aqui. Se eu for dar o testemunho que eu já tive de livramento com automóvel e com caminhão, eu tenho que escrever um livro. Coisa de morte, livramento de morte, quebrar barra de direção com carro parado. Quebrar feixe de mola com carro parado. Aí, naquelas horas, você vê a mão de Deus, o cuidado de Deus, sabe, meu servo, ó, vai quebrar aqui em frente à igreja, parado, aí você vai pegar e vai botar aqui dentro, aí você vai lá consertar. Ainda vou providenciar o cara para consertar para você. Irmãos, sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até carretinha que quebra atrás do seu carro. Irmãos, o cuidado de Deus sobre a nossa vida, quando você está em paz, quando você está bem com Deus, é tremendo. Mas quando você não está bem com Deus, você anda assim, ó. Davi estava assim. Saul vivia assim. Mas quando ele confessou o seu pecado, ele foi novamente restaurado. Aí ele começou a viver o padrão de vida que ele possuía antes. Daquele dia em que Pedro pôde olhar nos olhos de Jesus e reconfigurar a vida dele com Jesus, Pedro tornou a largar as redes e voltou para cumprir o ministério que Deus tinha para ele. Tem muita gente hoje dando desculpa que está afastado da igreja, da obra de Deus, por causa dos problemas da vida. Mentira. Se alguém falar isso para você, eu digo, mentira. Na verdade, há uma situação de pecado que levou a pessoa a esse afastamento. Não é a tribulação, não é a angústia, não é perseguição, não é perigo, não é fome, não é espada, não é nudez. Nem o diabo pode fazer isso, nem os principados, nem as potestades. Não pode. Porque Deus te ama. Acima de todas essas coisas.